Está começando agora o Espiritismo Responde, seu podcast semanal de perguntas e respostas, analisando os desafios da vida sempre à luz da doutrina espírita. Muito boa noite, estamos de volta depois de um tempo afastado dos estúdios da Sintonia no Bem, e eu posso resumir esse tempo todo numa única palavra: que saudade! Duas, para falar a verdade. Nós estamos de volta, dessa vez com outro formato. Fazíamos antes o Coisas do Cotidiano, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, e hoje nós estamos iniciando um novo formato, o Espiritismo Responde, que é um podcast voltado para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que participam, a fim de, dentro das lides doutrinárias do Espiritismo, tentar elucidar, tentar consolar, tentar orientar. E nós contamos com a sua participação, pedimos que envie as suas perguntas aí no DM do Instagram da Sintonia no Bem. Pode enviar também através do YouTube durante a transmissão, que nós colheremos as perguntas e faremos a resposta com muito carinho, com muita atenção, a fim de poder auxiliar nessa caminhada, que afinal de contas estamos todos juntos. Mais uma vez eu agradeço e convido a todos para que nesse momento nós possamos elevar os pensamentos até Jesus, inicialmente agradecendo pelo dom da vida, por mais esse dia que se finda. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, sob a ótica da doutrina que ele mesmo anunciou e que chegou através das mãos abençoadas do codificador, que vem consolando, que vem salvando vidas, que vem dando respostas, que vem tirando todas aquelas questões existenciais que cada um de nós trazemos desde os primórdios. E pedimos as bênçãos, então, do nosso mestre para o início desse programa e para a nossa noite que se inicia. Dessa forma, em nome de Jesus, damos por aberto o nosso podcast hoje, o primeiro episódio do Espiritismo Responde. Direto ao ponto. No Perguntas da Semana, a sua dúvida encontra o esclarecimento da luz espírita. Para que você entenda, nós teremos o nosso episódio dividido em 3 quadros fixos. Esses 3 quadros têm sempre a mesma metodologia, que é a resposta à luz da doutrina espírita, e nós vamos começar direto ao ponto. E esse é o nome do quadro, direto ao ponto, que são as perguntas que nós recebemos durante a semana. A primeira pergunta: a ouvinte escreveu: Oiê, meu nome é Beatriz. Sou nova no Espiritismo e tenho uma dúvida. Sempre ouço que colhemos o que plantamos, mas vejo tanta gente boa sofrendo e gente desonesta prosperando. Se Deus é justo, como o Espiritismo explica esse descompasso sem usar a resposta padrão de que é mistério? Bem, o nome da ouvinte é Beatriz. Então, boa noite, Beatriz. Muito obrigado pela sua participação. Nós teremos como base para responder a sua pergunta o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5, intitulado Causas Atuais e Causas Anteriores das Aflições. Vejamos, Beatriz. Primeiro, como eu disse antes, seja muito bem-vindo. E eu percebo que a sua pergunta ela é sincera, mas ao mesmo tempo ela é profunda e extremamente necessária. Na verdade, ela não é apenas sua, ela acompanha a humanidade há séculos, como eu disse anteriormente. Você pergunta algo que toca diretamente o coração da justiça divina. Se colhemos o que plantamos, por que vemos pessoas boas sofrendo e pessoas desonestas prosperando? E como entender isso sem recorrer à resposta fácil de que tudo é mistério? Bom, inicialmente, o Espiritismo não nos convida a aceitar mistérios sem reflexão. Ele nos convida a compreender.
No capítulo 5º, como eu havia anunciado, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata das causas atuais e das causas anteriores das aflições. E aqui uma chave fundamental. Primeiro, precisamos entender que nem todo sofrimento tem origem no passado espiritual. Muitas dores, elas são consequências diretas de escolhas dessa própria vida. São chamadas causas atuais. Um descuido, uma imprudência, uma decisão precipitada, uma postura orgulhosa. A lei de causa e efeito, ela funciona no presente e ela funciona todos os dias. Mas há também as causas anteriores, que são aquelas que não têm a sua gênese nessa existência. E aqui o Espiritismo amplia o horizonte da justiça divina ao nos apresentar a reencarnação. Se a vida não começa no berço e não termina no túmulo, então a história da alma é muito maior do que um único capítulo. Quando nós olhamos apenas para essa existência, realmente parece haver descompasso. Mas quando nós consideramos múltiplas existências reencarnatórias, começamos a perceber que a justiça de Deus não é imediatista, ela é educativa. Isso é muito importante, Beatriz, porque a justiça divina, não sendo vingativa, naturalmente ela é pedagógica. Aquele que sofre pode estar reajustando os desequilíbrios do passado, mas também pode estar passando por uma prova escolhida antes de reencarnar, com o objetivo de crescimento espiritual. Muitas vezes, espíritos que já alcançaram certo grau de maturidade aceitam desafios maiores, não como punição, mas como oportunidade de avanço. E quanto aos desonestos que prosperam, bem, o Espiritismo nos ensina que prosperidade material não é sinônimo de êxito espiritual. A riqueza pode ser uma prova tão difícil quanto a pobreza. Ter poder, dinheiro, influência, e mesmo assim manter a retidão moral é um grande teste, é uma grande prova. Às vezes, o que vemos como privilégio, Letícia, pode ser, na verdade, responsabilidade grave. Aquele que usa mal os recursos que recebeu está criando débitos futuros. A lei divina nunca falha. Ela apenas não age no tempo apressado das nossas expectativas. Também é preciso considerar que o sofrimento visível nem sempre corresponde à infelicidade real, e a prosperidade aparente nem sempre significa paz interior. Quantas pessoas, Beatriz, aparentemente bem-sucedidas, vivem atormentadas por dentro? Eu conheço várias. E quantos que enfrentam dificuldades, mantêm a serenidade, a dignidade e deixam o orgulho do lado. Há ainda outro ponto bastante delicado que nós devemos considerar. Nem todo sofrimento é resgate. Alguns são apenas consequências naturais de vivermos em um mundo ainda imperfeito. Estamos, como você já deve saber, em um planeta de provas e expiações. Isso significa que a humanidade como um todo ainda aprende, ainda erra, ainda agride, ainda compete. Muitas dores que nós passamos e que nós vemos pessoas queridas passarem são fruto das imperfeições coletivas. Mas nada disso está fora da justiça divina. A diferença é que a justiça de Deus não é imediata, não é teatral, não é espetacular. A justiça divina é silenciosa, constante e inevitável. Ela vem no tempo certo e, mais do que punir, ela corrige e educa. Quando Jesus afirmou que cada um receberá segundo as suas obras, ele não estava prometendo recompensas instantâneas, muito menos castigos públicos. Ele estava afirmando a existência de uma lei moral que acompanha o espírito onde quer que ele esteja. O Espiritismo retira o véu do mistério e coloca no lugar a responsabilidade e a esperança. Responsabilidade porque nós somos autores do nosso destino. E esperança porque nenhuma dor é inútil e nenhuma injustiça é eterna. Enfim, Beatriz, talvez a grande mudança esteja na pergunta que fazemos. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo ou com aquela pessoa, podemos perguntar o que essa experiência pode ensinar, o que pode transformar, o que pode amadurecer. A justiça de Deus, enfim, ela não falha. Ela apenas trabalha em um tempo muito maior do que o nosso, com uma visão mais ampla do que a nossa e com amor infinitamente mais profundo do que nós conseguimos imaginar. A segunda pergunta
vem de um pai e ele escreveu assim: Olá, sou o Ricardo. Tenho um filho que enfrenta sérios problemas de comportamento e parece que nada que eu faço adianta. Existe possibilidade de ser um conflito de vidas passadas ou que eu esteja falhando como pai nessa vida? Bem, primeiro, muito obrigado pela participação, Ricardo. E eu percebo que a sua pergunta carrega dor. Portanto, sinta-se abraçado, receba o nosso abraço. Mas é bom que se diga, Ricardo, que quando um pai pergunta se está falhando, isso já revela consciência, responsabilidade e principalmente amor. Você pergunta se os problemas de comportamento do seu filho podem estar ligados a conflitos de vidas passadas ou se a dificuldade está na tua atuação como pai nessa existência. Bem, em O Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 208 a pergunta aos espíritos feita pelo codificador sobre a influência dos pais no caráter dos filhos. A resposta é clara e muito equilibrada. Os pais influenciam sim, e muito, mas não criam a alma do filho. Esse é um erro bastante comum, um equívoco, melhor dizendo. E essa frase muda completamente a perspectiva. Porque nós entendemos que o filho não é uma folha em branco, ele é um espírito imortal, que já viveu outras experiências, que já construiu tendências, que já desenvolveu virtudes e também imperfeições. Esse filho chega ao lar trazendo a sua própria bagagem espiritual. Isso equivale a dizer que pode sim haver reencontros ligados ao passado. Às vezes, espíritos que tiveram conflitos retornam no mesmo núcleo familiar para reajustes. Outras vezes, espíritos com afinidades profundas se reencontram para fortalecer laços de amor. A reencarnação, então, ela entra como agente organizador desses encontros, que naturalmente não são aleatórios. Mas a fundamental característica é que nós devemos ter um cuidado aqui. A doutrina espírita não ensina que todo problema seja comportamental. Um conflito de vidas passadas deveria simplificar demais uma realidade complexa. O que o Espiritismo nos mostra, Ricardo, é que existem dois elementos atuando ao mesmo tempo. Primeiro, a individualidade do espírito reencarnado. Seu filho pode trazer inclinações, impulsos, dificuldades que já existiram antes do nascimento. Segundo, a influência do meio, e aqui entra o papel dos pais. Na mesma resposta da questão 208, os espíritos afirmam que os pais têm a missão de auxiliar no progresso moral dos filhos. Não são criadores da alma dos filhos, mas são educadores do caráter. São cooperadores de Deus na formação moral daquele espírito. Isso não significa culpa, significa responsabilidade amorosa. Há comportamentos difíceis que fazem parte de provas escolhidas pelo espírito antes da reencarnação. Às vezes, o filho escolhe nascer em determinado lar porque ali encontrará os recursos morais necessários para o seu crescimento. Outras vezes, os pais aceitam a missão de acolher um espírito mais rebelde como oportunidade de aprendizado para ambos. Nós encontramos isso na obra de André Luiz, principalmente nas histórias que giram em torno da reencarnação de Simas. Observe que a palavra-chave é aprendizado mútuo. O Espiritismo não aponta o dedo para o pai e muito menos para o filho. Ele mostra que a família é um laboratório espiritual e todos estão aprendendo. Ricardo, é possível que exista um passado comum entre vocês. É possível que não exista nenhum conflito anterior. Apenas um espírito com tendências próprias enfrentando suas provas. E também é possível que você esteja fazendo o melhor que pode dentro dos seus limites humanos. A doutrina espírita nos convida a substituir a culpa pela consciência. Se houver algo a ajustar na postura educativa, ajuste com serenidade. Busque diálogo, apoio profissional, sempre que for necessário. Coerência entre discurso e exemplo. Mas não carregue o peso de achar que tudo depende exclusivamente de você. Cada espírito responde por si, independente de ser pai ou filho.
A missão dos pais, portanto, é orientar, amar, corrigir quando preciso, dar exemplo principalmente, oferecer ambiente moral saudável, mas a decisão íntima de transformação pertence ao próprio espírito, nesse caso, ao filho. Há um ponto muito consolador nisso tudo, Ricardo. Quando um pai sofre pelo filho e se esforça sinceramente para ajudá-lo, ele já está cumprindo a sua parte. Nenhum esforço de amor é inútil, mesmo quando os resultados não são imediatos. O exemplo fica gravado na consciência do espírito. Às vezes, a mudança não acontece na infância. Às vezes vem da juventude, às vezes apenas mais tarde. O tempo espiritual não é o mesmo que o nosso relógio. Independente da maturidade, sempre vai chegar. Portanto, perguntar se está falhando já demonstra, como eu disse antes, que você não está indiferente. E a indiferença seria muito mais preocupante do que qualquer erro pedagógico. Talvez a pergunta mais produtiva não seja se o problema vem do passado ou do presente. Talvez seja esta: o que essa convivência está me ensinando a mim e a ele? O Espiritismo, portanto, não transforma desafios familiares em condenações kármicas. Ele transforma em oportunidade de crescimento, reconciliação e amadurecimento. Você, portanto, meu amigo, não está sozinho nessa experiência. A paternidade é uma missão complexa, espiritual e profundamente transformadora. Faça o melhor que estiver ao seu alcance. Busque apoio quando necessário. Ore, dialogue, persevere. E confia que Deus não une espíritos por acaso. Se esse filho está sob os seus cuidados, há um propósito de amor nesse encontro, mesmo que ainda não esteja totalmente claro. Essa é a visão da doutrina espírita. Não de culpa, mas de responsabilidade compartilhada e esperança ativa. Só para que sirva de referência a você, Ricardo, nós baseamos essa resposta na questão 208 de O Livro dos Espíritos, influência dos pais no caráter dos filhos. A próxima pergunta vem de uma jovem ansiosa. Ela escreve: Oi, aqui é a Ana Beatriz. Convivo com ansiedade que às vezes me paralisa. O Espiritismo vê a depressão e a ansiedade apenas como uma questão espiritual, entre parênteses, obsessão, ou a doutrina entende que o corpo físico e a mente também precisam de tratamento médico? Antes de responder, eu queria só fazer um pedido. Sempre que for possível, eu sei que muitas vezes a pessoa não gosta nem que fale o nome, como já aconteceu aqui, mas se for possível, coloque pelo menos a sua idade, para que a gente possa compreender melhor com que maturidade nós estamos dialogando, até mesmo para que facilite os exemplos, as ilustrações. Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Beatriz. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação e muito obrigado pela sua pergunta. Falar de ansiedade e depressão exige sensibilidade, porque estamos falando de algo que dói, que limita, que muitas vezes paralisa. O primeiro ponto fundamental é que o Espiritismo não reduz depressão e ansiedade à obsessão espiritual. Essa é uma visão simplificada que não representa a profundidade da doutrina. O ser humano, segundo a doutrina, é formado por espírito, perispírito e corpo físico. Esses três elementos interagem o tempo todo, o que acontece em um repercute nos outros. Portanto, quando nós falamos de ansiedade ou depressão, estamos diante de um fenômeno que pode envolver dimensões biológicas, psicológicas e espirituais ao mesmo tempo. Do ponto de vista físico, existem fatores neurológicos, hormonais e genéticos que acabam influenciando diretamente o funcionamento do cérebro. Alterações químicas, como os níveis de serotonina e outros neurotransmissores, podem contribuir para quadros de ansiedade e depressão. Isso não é fraqueza moral, isso é uma condição de saúde. Do ponto de vista psicológico, experiências traumáticas, estresse acumulado, perdas, cobranças excessivas, padrões de pensamentos negativos também impactam profundamente o equilíbrio emocional. E do ponto de vista espiritual,
O espírito reencarnado pode trazer tendências à melancolia, sentimentos de culpa do passado, conflitos internos ainda não resolvidos, além da possibilidade, em alguns casos, claro, de influência espiritual externa. Mas veja bem, possibilidade não significa regra. Nem toda depressão é obsessão, nem toda ansiedade tem origem espiritual direta. E afirmar isso pode gerar culpa desnecessária a quem já está fragilizado, que é o seu caso. O espiritismo, ao contrário, ele valoriza profundamente a ciência. Allan Kardec sempre incentivou o diálogo entre a doutrina espírita e conhecimento científico. Se o corpo está doente, deve ser tratado. Se a mente está adoecida, deve receber acompanhamento profissional. Buscar psiquiatra, psicólogo, terapia e, quando indicado medicação, não demonstra falta de fé, demonstra responsabilidade. A medicina trata os efeitos no organismo. A psicologia ajuda na reorganização emocional e a espiritualidade oferece sustentação moral, esperança e principalmente fortalecimento interior. Essas abordagens não competem entre si, elas se complementam. Em alguns casos, pode haver influência espiritual agravando um quadro já existente. O espírito desencarnado em sintonia com pensamentos negativos pode intensificar estados de angústia, mas mesmo nessas situações, o tratamento não é apenas espiritual, ele é integrado. O passe ajuda, a prece fortalece, o evangelho no lar harmoniza o ambiente, mas o acompanhamento médico continua sendo essencial. A doutrina, portanto, nunca ensinou o abandono de tratamento, pelo contrário, ensina prudência. Há também um aspecto muito importante que nós não podemos desconsiderar. Ansiedade e depressão não são sinais de inferioridade espiritual. São experiências humanas, estágios evolutivos. Estamos em um planeta de provas e expiações, onde o aprendizado muitas vezes passa por desafios emocionais muito profundos. Às vezes, o próprio espírito escolhe experiências que o ajudem a desenvolver resiliência, empatia e principalmente autoconhecimento. Isso não significa, Ana Beatriz, que a dor deva ser romantizada. Significa que ela pode ser transformada com apoio adequado. Se a ansiedade paralisa, isso já é um sinal claro que merece atenção profissional. Cuidar da saúde mental é um ato de amor consigo mesmo. A espiritualidade pode oferecer consolo e sentido. Pode ajudar a reorganizar pensamentos, fortalecer a confiança em Deus, diminuir o desespero diante das crises, mas ela não substitui a medicina. O equilíbrio está na integração. Corpo, cuidado pela ciência. Mente, acompanhada por profissionais capacitados. Espírito, fortalecido pela fé e pela prática no bem. Essa é a visão espírita madura e responsável. Deus nos concede recursos na terra justamente para enfrentarmos nossas dificuldades. Entre esses recursos estão os médicos, psicólogos, medicamentos e também oração, o estudo e o apoio espiritual. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E buscar ajuda não é sinal de fraqueza, repito, é sinal de coragem. Que você, então, se permita receber todos os cuidados necessários e todas as dimensões da sua existência. A nossa próxima pergunta é a pergunta de um avô saudoso. Ele escreve, sem se identificar. Perdi minha esposa há 6 meses. Eu falo com a foto dela todos os dias. Ela me ouve? Se ela reencarnar logo, eu vou perder o contato com o espírito dela no plano espiritual? E os meus netos, quando me veem nessa situação? Eles podem entender? Bom, nós vamos embasar a resposta para essa pessoa em O Livro dos Espíritos, na questão 484, mais conhecida como 484. Meu amigo que não se identificou, primeiramente, boa noite. Antes de qualquer explicação doutrinária, receba o nosso respeito pela sua dor. Perder a companheira de uma vida inteira é uma experiência profundamente desestruturante. E 6 meses ainda é um tempo muito recente para o coração. Você diz que fala com a foto dela todos os dias e pergunta se ela ouve. Bem,
Em O Livro dos Espíritos, na questão 484, Allan Kardec pergunta se os espíritos se interessam pelos nossos sofrimentos. A resposta é muito consoladora. Sim, eles se interessam, eles nos veem, nos acompanham e, quando nos amam, permanecem ligados a nós pelo pensamento. O Espiritismo ensina que o pensamento é uma força real quando você fala com ela, quando você lembra com carinho, quando você ora por ela. Quando você faz cada uma dessas coisas ou todas juntas, você está estabelecendo um laço mental, e no mundo espiritual o pensamento é meio de comunicação. Isso não significa que ela esteja ao seu lado o tempo todo, porque cada espírito tem seu próprio processo de adaptação após a desencarnação. Mas se há amor verdadeiro, naturalmente há sintonia. E a sintonia permite que ela receba suas vibrações, especialmente quando são serenas e cheias de afeto. Agora, é importante acrescentar algo com bastante equilíbrio. Falar com a foto pode ser uma forma saudável de elaborar o luto, desde que isso não prenda a ideia de que ela não seguiu o seu caminho. O amor une, mas não deve aprisionar. Sobre a sua segunda pergunta, se ela reencarnar logo, você vai perder o contato com o espírito dela? Bem, primeiro, precisamos entender que a reencarnação não é imediata em todos os casos. Cada espírito passa por um período no plano espiritual que varia conforme a sua necessidade de adaptação. Por isso não existe, digamos assim, regra fixa de tempo. Se e quando ela reencarnar, a consciência dela estará voltada para a nova experiência. Durante toda a reencarnação, o espírito não tem plena lembrança da vida espiritual e nem do que viveu no passado. Isso faz parte da lei do esquecimento temporário do passado, que protege o equilíbrio da nova jornada. Nesse sentido, o contato consciente diminuiu, porque ela estará mergulhada na experiência corporal nova. Mas isso não significa perda definitiva. Os laços de amor verdadeiro não se rompem com a reencarnação. Eles apenas se reorganizam. Se houver afinidade profunda, é possível que vocês se reencontrem em futuras experiências. Talvez em outro tipo de vínculo, como amigos, familiares, irmãos, pais, filhos. O Espiritismo nos mostra que os espíritos que se amam tende a se reunir ao longo das existências. Quando o desencarnado percebe que alguém na Terra está excessivamente preso ou dominado pelo desespero, pela revolta, isso pode gerar preocupação nele também. Lembremos que Chico disse que a saudade é uma dor que dói dos dois lados. O melhor auxílio que você pode oferecer a ela é a oração tranquila, o desejo sincero de que ela esteja em paz e a disposição de continuar vivendo com dignidade. O amor que continua é diferente da dependência que paralisa. Ela te ouve? Se há sintonia e serenidade, é muito possível que receba suas vibrações de carinho. Você a perderá se ela reencarnar? Não. O amor não se perde, ele apenas muda de forma. A morte, como diz o codificador, não rompe os vínculos reais, apenas altera a maneira como nos relacionamos. Talvez, nesse momento, o mais importante não seja tentar manter um diálogo constante, mas transformar a saudade em gratidão, em vez de falar apenas com a foto. Experimente também falar com Deus sobre ela. Agradeça pelo tempo compartilhado, deseje que ela siga em paz e, principalmente, permita-se seguir também. O Espiritismo não nega a dor da separação, mas nos ensina que ela é temporária. Somos espíritos imortais, viajores da eternidade, que quem se ama de verdade não se perde no universo. A separação é uma pausa, não o fim. E enquanto você ora com serenidade e vive com dignidade, você estará honrando o amor que vocês construíram. A nossa próxima pergunta, ela foi feita sem identificação, mas de uma profissional que parece estar bastante esgotada. Ela escreve:
Trabalho em um ambiente muito tóxico, cheio de fofocas. Como manter a minha vibração alta e praticar a caridade se o ambiente ao meu redor parece sugar toda a minha energia? Agradecida de antemão pela pergunta. Nós vamos embasar essa pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 886. Portanto, minha amiga, boa noite. A sua pergunta ela é extremamente atual. Muitos de nós passamos grande parte do dia no ambiente de trabalho. E quando esse ambiente é carregado de fofocas, intrigas e disputas, realmente parece que a energia se esgota. Você pergunta como manter a vibração elevada e praticar a caridade em um lugar que parece sugar sua vitalidade. Em O Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Melhor dizendo, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus. Isso faz toda a diferença. A resposta é simples e profunda. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o conhecido BIP da doutrina espírita. Talvez as gerações anteriores não saibam nem o que é BIP, mas observe que a resposta não diz benevolência para com os ambientes ideais. Ela diz benevolência para com todos. O primeiro ponto importante é compreender que manter a vibração elevada não significa se tornar indiferente ou fingir que o ambiente não é difícil. Significa escolher como você reage ao ambiente. A vibração não depende apenas do que está ao redor, depende principalmente do que você cultiva dentro de si. Em um local cheio de fofocas, a primeira prática deveria ser de caridade, sendo que não participar é algo fundamental. Parece simples, mas é profundamente transformador. Quando alguém começa um comentário maldoso e você não alimenta, não acrescenta e não estimula, você está exercendo indulgência e também está protegendo a sua mente. Caridade não é apenas dar algo material, é também não ferir com palavras. Segundo ponto importante. Entenda que as pessoas que vivem em constante maledicência geralmente estão inseguras, frustradas, principalmente desequilibradas. Isso não justifica atitudes negativas, mas ajuda a desenvolver indulgência. E indulgência não é concordar, é compreender a limitação do outro sem absorver a vibração dele. Você não pode controlar o comportamento alheio, mas você pode controlar o seu campo mental. Uma prática muito eficaz é criar pequenos momentos de reequilíbrio ao longo do dia. Antes de entrar no trabalho, é imperioso que se faça uma oração breve. Mentalize luz envolvendo você. Durante o dia, se perceber que a energia está pesada, faça uma pausa silenciosa de alguns segundos, respire, eleve o pensamento e repita mentalmente uma frase positiva ou apenas peça ajuda para Jesus. Porque o pensamento é força e ele cria um campo de proteção. Outro ponto importante, caridade também é agir com profissionalismo, ética e principalmente respeito, mesmo quando os outros não fazem o mesmo. Isso não é ingenuidade, é coerência moral. Há ainda uma reflexão profunda aqui. Ambientes difíceis muitas vezes são provas. O Espiritismo nos ensina que não estamos nos lugares por acaso. Às vezes estamos ali para aprender paciência, outras vezes para desenvolver firmeza sem agressividade. Outras vezes simplesmente para exercitar a nossa tolerância. Mas isso não significa aceitar abusos. Se o ambiente ultrapassa limites de respeito e saúde emocional, também é legítimo buscar mudanças. Conversar com superiores ou até procurar outro caminho profissional. Espiritualmente, não exige permanência, a espiritualidade, melhor dizendo, não exige permanência em situações destrutivas. Manter vibração elevada não é se sacrificar sem limites, é agir com equilíbrio. A verdadeira caridade, portanto, começa na maneira como pensamos.
Se você consegue olhar para aquele ambiente e dizer interiormente, eu não vou reproduzir isso, eu não vou espalhar o que me contam, eu não vou ferir para me integrar, você já está praticando a caridade ensinada por Jesus. Lembre-se, luz não briga com escuridão, apenas ilumina. Talvez você não transforme um ambiente inteiro, mas pode transformar o seu espaço dentro dele. E às vezes, silenciosamente, sua postura influencia mais do que você imagina. Quando alguém se recusa a participar da negatividade, isso causa reflexão e pode não ser imediato, mas a coerência moral ela é contagiosa. Sua energia vital, portanto, ela não é sugada apenas pelo ambiente externo. Ela é drenada principalmente quando entramos em sintonia com o padrão negativo. Se você não entra na vibração da fofoca, ela perde força sobre você. Benevolência, indulgência e perdão. Esses 3 pilares da caridade são ferramentas práticas para qualquer ambiente. E ao final do dia, ao voltar para casa, desligue-se mentalmente daquele espaço. Ore, leia algo edificante, ouça uma música que é leve, reabasteça seu interior, procure a natureza para relaxar um pouco a mente. O mundo pode ser imperfeito, mas a sua consciência é território sagrado. E manter esse território limpo é a maior forma de caridade consigo mesma e com os outros. Mergulhando na base. O que Kardec nos ensina? A atualidade explicada através das obras fundamentais da codificação. Abrimos agora, então, nosso segundo quadro do podcast desse primeiro episódio. Ele se intitula Nada é por acaso, tudo é educação da alma. Nós vamos basear esse quadro que Kardec nos ensina, do episódio de hoje, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Bem, se tivéssemos que resumir em uma ideia central que Kardec nos ensina, talvez fosse esta: a vida não é um conjunto de acontecimentos aleatórios, ela é um processo educativo. Ao estudar as obras básicas, especialmente o Livro dos Espíritos, nós percebemos que Kardec organiza o pensamento espírita em torno de 2 grandes leis, a lei de causa e efeito e a lei de progresso. A lei de causa e efeito nos ensina que toda ação gera consequência, nada acontece sem causa. Isso vale para decisões individuais, para relacionamentos familiares, para desafios emocionais e até para os grandes movimentos da humanidade. Mas se ficarmos apenas nessa parte, podemos cair em uma visão dura, quase mecânica da vida, como se estivéssemos apenas pagando contas do passado. É aqui que entra a segunda lei, a do progresso. Kardec mostra que o espírito foi criado simples e ignorante, mas destinado à perfeição. Isso significa que cada experiência, mesmo as mais difíceis, está inserida em um movimento maior de crescimento. Veja como isso dialoga com tudo que conversamos hoje. Quando alguém pergunta por que pessoas boas sofrem, Kardec nos lembra que a vida não começa no berço. Há causas anteriores, mas também há oportunidade de avanço. Quando um pai sofre com o comportamento do filho, aprendemos que o espírito traz sua própria história, mas o convívio familiar é estruturado e também instrumento de aperfeiçoamento mútuo. Quando falamos de ansiedade ou depressão, entendemos que o ser humano é um conjunto de corpo, mente e espírito, e a cura também é um processo. Perceba o fio condutor. Nada é castigo cego, nada é privilégio injusto, nada é fatalidade absoluta. Tudo é experiência educativa. Kardec retira o medo e coloca a responsabilidade. Retira o mistério e coloca a compreensão. Retira a ideia de um Deus que pune e apresenta um Deus que educa. Talvez o maior ensinamento seja esse. A vida faz sentido mesmo quando ainda não entendemos completamente o que está acontecendo. A doutrina espírita não promete ausência de dor, ela oferece significado para a dor. Não promete atalhos, oferece consciência. Não elimina as provas, ensina a atravessá-las com maturidade. Se eu tivesse que deixar uma frase para resumir o que Kardec nos ensina nesse primeiro episódio, seria: somos espíritos imortais em processos de aperfeiçoamento.
E cada circunstância da vida, agradável ou difícil, é ferramenta de crescimento. Quando entendemos isto, deixamos de nos perguntar apenas por que não está acontecendo comigo e começamos a perguntar o que isso está me ensinando. E talvez seja exatamente essa mudança de pergunta que transforma a experiência. Vivência do cotidiano, onde a doutrina toca a vida real. Casos, exemplos e o espiritismo aplicado ao nosso dia a dia. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do nosso primeiro episódio Espiritismo Responde. O Vivência no Cotidiano, ele visa trazer uma mensagem através de histórias comuns, histórias do cotidiano, histórias de todos nós. E eu queria começar esse primeiro episódio contando uma história que aconteceu conosco, da nossa família, e que narra bem o que nós queremos passar. Quando meu pai desencarnou, durante o velório, naturalmente a família toda emocionada, mas se destacava entre a família uma garota, uma adolescente, talvez aí por volta dos seus 19, 20 anos. Ela estava muito emocionada. E vez ou outra, ela olhava para mim ou para o meu irmão e falava uma frase que marcou. Ela dizia assim: ele é seu pai, mas também é meu pai. E eu estou sofrendo muito com isso. Ela falou isso por 3 vezes. Na hora não levantou muita dúvida, muito questionamento, até mesmo pelo momento, e passou. Durante o sepultamento, assim que o caixão foi colocado no túmulo, ela se emocionou muito mais e no final ela disse a mesma frase: ele é seu pai, mas também é o meu pai. E aí meu irmão aproximou dela e disse: vem cá, até onde eu saiba nós somos 4 filhos. E eu já vi bastante histórias de filhos que aparecem na hora do sepultamento, mas o seu comportamento é um pouco estranho. Aí ela disse: não, eu não sou filha biológica de seu pai. Seu pai é para mim um verdadeiro pai. Porque quando a minha mãe estava me gestando, por 3 vezes ela pensou em me abortar. O meu avô, pai da minha mãe, forçou ela ao aborto várias vezes. O meu pai biológico, que era então o namorado da minha mãe, também forçou ela várias vezes ao aborto. E numa 3ª vez, ela, bastante preocupada com o futuro, também havia pensado em me abortar. Até um dia que, por uma dessas coincidências da vida, ela encontra com seu pai, e seu pai conversou muito com ela. E dessa conversa resultou a mim aqui, viva, porque a minha mãe desistiu de me abortar. E é por isto que eu o considero meu pai. E durante a minha vida, algumas vezes eu procurei seu pai, conversei com ele, justamente para me ajudar a resolver questões com a minha mãe biológica. Ele me explicou muitas vezes o que acontece é que por conta de o espírito ser consciente, de certa forma, independente de eu estar sendo preparada para o reencarne, independente de eu estar entrando naquele estado de torpor, eu recebia as vibrações, eu às vezes ouvia com os ouvidos do espírito o que minha mãe falava, o que a família dela falava, e aquilo registrou em mim uma certa reserva com a minha mãe. Não poucas vezes nós brigamos, não poucas vezes eu quis sair de casa porque a gente não dava certo e acontecia muitas brigas. E mais uma vez, seu pai pareceu que era o meu pai. Porque sempre que eu tinha essas crises, eu o procurava, ele conversava e as coisas acabavam voltando ao eixo. Bem, quando nós buscamos respostas nessa história, eu me lembro da nossa mentora Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, quando ela anota:
A família nem sempre é o grupo de pessoas que convive sob o mesmo teto, mas sim a afinidade de corações que se buscam e se completam. Não te queixes do que te cercam e parecem não te compreender. Antes, ama-os como são, pois o amor é o único recurso capaz de transformar o deserto do isolamento em jardim de conveniência. A mentora nos lembra que a nossa saúde emocional depende da aceitação. Quando paramos de exigir que o outro seja o espelho do que nós queremos e o aceitamos como um companheiro de jornada, independente de ser pai, mãe, filho ou irmão, o peso da convivência diminui. Por isso, para encerrar esse programa, eu faço uma proposta prática. Durante essa semana, ao olhar para alguém difícil na sua casa ou no trabalho, faça o exercício da vigilância dos pensamentos. Em vez de focar na falha, busque um ponto de afinidade. Busque uma qualidade na pessoa, por menor que ela seja. E para fechar, fica aqui o convite para a sua observação emocional. Agora, com os corações mais leves, convido a todos para a nossa prece final. Elevando os pensamentos a Jesus, agradecemos pela orientação, pela inspiração e pedimos ao Mestre que os conhecimentos aqui adquiridos, que as vibrações aqui geradas, possam ganhar os corações necessitados e ali fazer morada. Que Jesus possa nos iluminar a todo, que Ele nos abençoe mais essa noite e nesse resto de semana e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Eu aguardo as perguntas para o nosso próximo episódio e que Jesus nos abençoe. Obrigado.